Salve, salve, galerinha do canal! Olha quem voltou. Eu voltei e agora é pra ficar, meus amiguinhos. Concurso Nacional Unificado 2025. Então, você que já está de olho, comece a ficar ligado aqui no nosso canal. Vamos dar continuidade ao projeto iniciado no ano anterior. Então, inscreva-se no canal, deixe seu like. O professor aqui ele vai começar a publicar vídeos a cada 10 dias, a cada 15 dias sobre realidade brasileira. Tudo 100% gratuito. Vou ajudar vocês a conseguir, com certeza, a aprovação de vocês. Beleza? Geralmente isso aparece no bloco 8 de nível médio, tá? Para esse concurso gigante que nós teremos a nível federal. Então, tá aqui, gente, o Instagram do professor. Quem quiser acompanhar o professor, as suas histórias, suas dicas lá, quem quiser conhecer um pouco mais, prof._Rogério Silva. Já gravei, gente, várias e várias aulas aqui para vocês. Aqui o conteúdo, olha. Formação do Brasil contemporâneo, história dos negros, história dos povos indígenas, dinâmica social, manifestações culturais, desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável, biomas, matriz energética. Gente, nós temos mais de 10 vídeos aqui no canal, horas e horas e horas de aulas gratuita aqui para vocês. O que eu vou ministrar agora, gente? Vamos finalizar todo esse conteúdo. Irei falar para vocês sobre população, desenvolvimento urbano, infraestrutura urbana, desenvolvimento rural brasileiro, a inserção do Brasil no sistema internacional e o Estado Democrático de Direito, a Constituição de 88, questão inclusive que veio na prova de 2024. Tá bom, gente? Pela minha experiência, trabalho há mais de 20 anos com concurso público, eu estou observando que essa prova de vocês, gente, ela vem com muitas e muitas questões desse conteúdo aqui, do conteúdo número 1. Né? Então começa a estudar aí de forma mais atenta para a parte de História. Para quem não me conhece, gente, eu sou o professor Rogério, formado em História, especialista em História, mestrando em História, mas eu sou professor de Realidade Brasileira, Atualidades do Mercado Financeiro, sou professor de Direitos Humanos, dou aula do ensino fundamental à universidade. Cola em mim que vai ser só sucesso. Ele, cola em mim, né? Então vamos lá, gente. Aqui, ó. Aqui nós temos os vídeos anteriores, olha. A aula 1 dividida em duas partes, três. Você tem aqui a aula 2 sobre história dos negros no Brasil, a aula 3, povos indígenas, a aula 4, desigualdades sociais, a aula 5, dividido em três partes, tá? E nós temos aqui desenvolvimento econômico na aula 6, na aula 7, desenvolvimento sustentável, 8 biomas e 9 matriz energética. Então, gente, acompanhe aqui a nossa saga. Ano passado tivemos aqui a aprovação de vários e vários alunos, tá? A galera mandou mensagem agradecendo, eu fiquei muito feliz. Eu sou funcionário público também, gente, além de atuar na iniciativa privada, eu sei o quanto é importante para a nossa melhora de vida, para a nossa estabilidade, acessar o serviço público, né, enquanto funcionário. Ser concursado traz uma segurança para nós e para nossa família, o que é mais importante. Ok, gente? Então, esse vídeo é para anunciar a volta das nossas videoaulas. Eu vou reiniciar aqui a partir desse item 10 do conteúdo. Então, acompanhe, gente. Acompanhe, que eu tenho certeza que vocês irão gostar. Quem está chegando agora aqui, gente, já tem essa porrada aí, bastante aulas, 13 aulas, né, gente? Nós temos aí quase que 10 horas de aula, ou aproximadamente isso, tá bom, gente? E vamos aqui começar a nossa preparação
corrigindo a prova de 2024. Beleza, gente? Essa aula também serve, gente, para qualquer pessoa que vai fazer qualquer concurso, que lá no edital esteja o conteúdo Realidade Brasileira. Quem tiver interessado, gente, vendo uma apostila por apenas R$30, né, para você estudar, para você gabaritar esse conteúdo. É só entrar em contato 91 8308 0242 ou aí pelo Instagram também. Vamos lá, gente. Questão número 31, bloco 8, intermediário, banca 6 Gran Rio, tá, gente? Em janeiro de 31, Lamartine Babo lançou uma marchinha intitulada GG, inclusive é assim que eu chamo ele na aula, uma referência ao novo governante brasileiro, Getúlio Vargas, que assumiu o comando da República após a Revolução de 1930. O refrão da música soletrava as letras do nome do presidente e transmitia uma lúcida sensação de quê? Intimidade. Isso aqui, gente, está diretamente relacionado com o populismo, a forma de governar, de se aproximar do povo. Logicamente, para conquistar o nosso voto. Quem começou isso aqui no Brasil foi Getúlio Vargas. Depois isso se repetiu de forma muito clara no governo JK, no governo do Jânio Quadros, entre outros políticos da nossa atualidade. Haja tirar foto com as camadas populares, tomar café preto na panificadora da periferia e postar nas redes sociais. Eu sou um político humilde, humilde com O. E tem gente que não acredita nesses políticos doidinhos de bairro, né? Aos milhares de brasileiros que escutavam a canção. Essa sensação de intimidade da marchinha de carnaval, o samba foi inclusive um dos instrumentos utilizados pela era Vargas para se apropriar do conhecimento popular, para tentar se legitimar enquanto estrutura de poder. Então nós observamos isso no Carnaval Carioca claramente. E aí, gente? Essa sensação de intimidade da marchinha sintetiza a letra A. Característica centralizadora que marca a era Vargas? O Vargas ele era centralizador? Em alguns momentos, sim, mas não é isso que está expressa na música aí, GG. A atuação de Vargas para ampliar benefícios trabalhistas? Não, gente. Foca na palavra intimidade. Houve conquistas trabalhistas aí? Sim, lembrando que apenas para a minoria da população, cerca de 30%. C. Governo provisório. Fase de transição da era Vargas? Não, tá? Aí a música ela está falando dessa prática do imaginário, da propaganda, do marketing político, né? Esse marketing que conseguiu promover o ganho da cabeça e do coração do povo por Getúlio Vargas. D. Qualidade conciliadora de Vargas em um de seus triunfos políticos. Tá? O Vargas ele era conciliador, gente, ali no primeiro momento, sim, né? Até meados ali de 36, 37, sim. Mas a música se refere, gente, a tentar representar para o povo uma imagem popular, né? Essa imagem popular que ela foi reforçada com festas, com 1º de maio, com legislação trabalhista, com tirando foto com criancinhas, comendo a mesma comida que um operário dentro de uma fábrica. Então, o mito do Vargas como o pai dos pobres está diretamente relacionado com essa musiquinha de carnaval. Então, questão 31, letra E de Skol. Nossa, é de Skol. Ah, uma Skol agora geladinha. 32. Os últimos momentos do governo de João Goulart, de novo, gente, história aqui, foram precipitados pelos movimentos das tropas sob o comando do general Olímpio Mourão Filho, que, sediadas em Juiz de Fora, deslocaram-se em direção ao Rio de Janeiro em 31 de março de 64. A ruptura democrática aí deflagrada, quase não sai. Triste esse momento, né, gente? História, a ditadura civil-militar brasileira de 1964 a 1985. Falo com propriedade que já entrevistei algumas pessoas que foram torturadas.
É um momento muito, muito triste da nossa história. Letra A. Está falando do golpe de 64, né? Suspendeu imediatamente as atividades do Poder Legislativo por tempo indeterminado, concentrando no Executivo as atribuições de formular e provar leis e decretos, permanecendo no Congresso Nacional fechado por todo o período. Gente, não foi por todo o período, foi em alguns momentos, né? Ali em 64, ali no governo Geisel, tá? Na década de 70. Então, alguns momentos o Congresso ele esteve aberto, embora altamente controlado. B. Significou o alinhamento do país com as diretrizes anticomunistas ocidentais, que marcam o período da Guerra Fria, fazendo frente à ameaça comunista que no Brasil era representada pela Ação de Libertação Nacional, grupo de guerrilha armado fundado por Carlos Marighella durante o governo João Goulart. Tá? Gente, aqui ele está falando, gente, do 31 de março de 64. Tá? Ele está falando da ruptura democrática. Ele está falando dos primeiros momentos da ditadura militar. Tá? Então, o Carlos Marighella e a guerrilha urbana, ela já ocorre lá por volta de 68, 70, tá? Ali no governo do Garastazul Médici. Então, não tem nada a ver com João Goulart. Está errada. C. Marcou o início do período ditatorial civil-militar que duraria 21 anos, na qual foram suspensos os diversos direitos, como o direito a realizar atividades ou manifestações de natureza política, o direito ao voto direto para presidente da República e também, gente, depois para governador e prefeito, tá? E a garantia do habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Essa aqui é a alternativa correta, tá? Então, nós temos aqui 32, letra C. Então, a partir do golpe militar, aconteceu tudo isso daqui. O povo perdeu o direito do voto direto. Vários direitos foram suspensos, inclusive o direito sobre o próprio corpo com o AI-5. Aqui ele está falando sobre o AI-5 em 68, durante o governo Costa e Silva. Eu falei isso muito na minha aula sobre o regime militar, você pode conferir aqui no canal, ok? Então, letra C. 33. A história dos negros no Brasil é marcada por um episódio de conflito e manifestação de resistência. Na sociedade de Salvador, o bloco Ilê desfilou pela primeira vez no Carnaval de 75, ditadura militar, causando espanto entre as elites da Bahia e um despertar para a pauta racial, o debate sobre a questão da raça, em uma das cidades mais negras do país. Fomos escoltados pela polícia, abre aspas, né, e fomos vaiados pela população com alguns aplausos tímidos em meio às vaias. Fomos considerados negros rebeldes que estavam espalhando o racismo na cidade. Lembra Arani Santana, 72, diretora licenciada do bloco Ilê Alê, né? O jornal A Tarde, um dos mais tradicionais da cidade, publicou na época a nota Bloco Racista, nota destoante. Aqui é a crítica do jornal, tá, gente? Afirmou que o Ilê Aie havia proporcionado um feio espetáculo, com uma imprópria exploração do tema do racismo no carnaval. Anos depois, o jornal, logicamente, com medo de ser cancelado, se retratou. Esse texto ele foi tirado da Folha de São Paulo, JP Pitombo, tá? Acessado em 2024. É isso? Sim. Tá? Então, filho de Deus, sempre leia essas fontezinhas, tá? Tá aqui, olha. Afrontou a ditadura com bloco manifesto e foi relevante na Bahia Negra no Carnaval. Isso ajuda você a resolver as questões. Leiam sempre a fonte. Ao longo de nossa história, a relação entre racismo e democracia. Então, ao longo da nossa história, o que nos foi ensinado entre racismo e democracia? Sempre andaram lado a lado? Infelizmente não, né? Ao longo da história, a relação entre racismo e democracia no Brasil. Letra A. Foi marcado pelo advento da República em 88, uma vez que ela suprimia-se legalmente de fato as distinções entre todos os brasileiros, os quais, de súditos de uma monarquia, tornavam-se igualmente livres e iguais, a despeito da origem, gênero, raça
como preconizava o ideário republicano. O ideário republicano, gente, ele pregava 100% a ideia de liberdade e igualdade. Todos deveriam ser iguais, pobres, ricos, brancos, amarelos, japoneses, brasileiros, estrangeiros? Não, gente. Então, a república ela não é 100% democrática, muito bem igualitária. Está errado. D. Letra B. Implicou a superação do racismo pelo estabelecimento da democracia. Houve a superação do racismo, gente, ali com a proclamação da República e com a abolição da escravatura? Claro que não, gente. Continuou, infelizmente. C. Constituiu-se e ganhou novos contornos, num contexto democrático da década de 70, momento no qual o Brasil, influenciado pelos movimentos estudantis europeus e da defesa dos direitos civis norte-americanos, assegurava os direitos políticos de livre manifestação. Gente, na década de 70, na ditadura militar, nós tínhamos direitos políticos e livre manifestação e liberdade de pensamento? Não. Então está errado. Estávamos em uma ditadura. Ok? Essa aqui é qual? Questão 33. Né? D. Estabeleceu apenas a partir de 88, pois não é possível identificar na história nenhum outro movimento de defesa dos direitos negros ou afirmação de sua identidade? Pelo amor de Deus, gente, 100% errado. O movimento negro ele veio desde quando existe o negro, em confronto com a escravidão, no período colonial, no período imperial, até mesmo aqui durante a ditadura, gente, nós tivemos um movimento negro muito bem organizado para lutar pelas pautas raciais e pelo retorno da democracia. Presta atenção que isso é questão de prova em 2025 ou no ano que você for fazer a prova, tá, gente? Movimento negro muito forte, mesmo durante a ditadura militar, né? Se organizou, inclusive, em associações, grupos de amplitude, inclusive, nacional. E segue sendo, muitas das vezes, desvirtuada, pelo chamado mito da democracia racial, equivocado pelo discurso segundo o qual as oportunidades de acumulação de riqueza, do prestígio social e do poder estão igualmente acessíveis a todos. Então, gente, nós temos um mito, essa que é a alternativa, tá? Nós temos um mito que todas as raças têm a mesma perspectiva de vida no Brasil, que todos nós somos iguais perante a lei de fato e de direito. Não, gente. Estudando os dados estatísticos, estudando de forma científica e racional, você observa, infelizmente, o privilégio dos brancos, né? Ou o privilégio de uma elite econômica. Ontem eu estava lendo, né, gente, quanto custa um filho, né, a criação de um filho no Brasil. Tô alugando o meu, quem quiser. Brincadeira, gente. Então, tem filhos que custam cerca de 3,6 milhões de reais, até atingir ali aproximadamente 18 anos, né? E tem filhos que chegam a custar menos de 1 milhão de reais ao longo da vida. Então, o investimento no filho, às vezes, interfere na questão do sucesso, do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento econômico de nossos filhinhos, né? É impressionante a diferença de investimentos, né? E aí recai entre a questão da raça, né? Então, tem filhos da classe A que eles recebem 15 vezes mais investimentos na sua educação do que um filho da classe C, né? Então, são muitas as desigualdades. Então, nós não temos no Brasil uma democracia racial. Temos uma desigualdade racial, que gradativamente está sendo superada. Mas a gente ainda precisa de uns 300 anos aí nessa parada. 34, de novo Getúlio Vargas, cara. É doido, é? Impressionante isso daqui, cara. Os caras adoram o Getúlio Vargas, né? Não sei por que eles adoram demais o Getúlio Vargas. Então, filho de Deus, questão 34. Getúlio Vargas figura com grande relevância para a história política brasileira. Esteve no poder entre dois importantes momentos, década de 30, entre 30 e 45, e em seguida entre 50 e 54. Em 54 ele se suicidou. Considerando esse amplo período e seus efeitos para a estruturação dos direitos sociais e políticos no nosso país,
Então ele quer saber, gente, a questão dos direitos sociais e políticos. Tu tem que riscar a tua prova, tá, filho de Deus? Tu vai pagar por ela é sua. Se puder, leve para casa, tá? Então faça sua prova, gente, sempre riscando. Essa dica é muito importante. Letra A. Contribuiu de forma determinante para a inserção do Brasil na economia mundial, em especial através da defesa da privatização? Não, gente. Vargas defendia a nacionalização. Então, Vargas praticava o nacionalismo econômico. Está errado. B. Foi reconhecido como grande defensor dos regimes democráticos, uma vez que ele chegou ao poder em 30, em 37 e 50 pelo voto universal? Não, gente. Em 37 foi o Plano Cohen, em 30 foi a dita Revolução de 1930, que na verdade foi um golpe militar. Então está errado. C. Foi um exemplo raro de liderança política, de forma unânime, né, gente, reconhecida pelos mais diversos setores do país, visto que foi capaz de apaziguar disputas entre trabalhistas e as elites conservadoras do país, representadas pela UDN. Não, gente, ele não conseguiu apaziguar aqui essas disputas. A UDN era uma das grandes opositoras e críticas ao Vargas, principalmente na década de 50, com Carlos Lacerda. Teve até um atentado a tiro contra o Lacerda. Então está errado. D. Dedicou-se a seu governo, em especial em 30 a 45, ao desenvolvimento e implementação de legislação trabalhista, o que resultou na consolidação das leis de trabalho em 43. Tá certo. É essa daqui, tá, gente? Então ele investiu pesado, inclusive na propaganda, dizendo que todos os brasileiros teriam direito às leis trabalhistas. Criou a lei de salário mínimo, a lei de valor do salário mínimo e criou também a CLT. Criou não, né, gente? Ele foi forçado a fazer toda essa parada porque o movimento operário estava na rua. Na década de 50, por exemplo, nós tivemos a greve dos 300 mil, o que mostra, gente, para nós que não foi fácil essa vida de Vargas sobre os trabalhadores. Então os trabalhadores pressionavam Vargas e aí ele oficializava leis trabalhistas. E foi assim durante todo o seu governo, né? Então ele deu uma atenção especial à questão dos trabalhadores e à questão dos sindicatos, né? Tentando controlar, tentando evitar a greve, tentando evitar manifestações. 35. O Estado democrático de direito, com suas ideias de liberdade e responsabilidade, assim como a democracia, são frutos de uma conquista diária, permanente, e pressupõe um diálogo constante, tolerância, compreensão das diferenças e cortejo pacífico de ideias distintas. Estamos num Estado, gente, democrático de direito, onde as ideias distintas, elas devem ocorrer de forma normal, tá, gente? Tudo dentro da legalidade. Ou mesmo antagônicas. Em uma democracia, maiorias e minorias como protagonistas relevantes do processo decisório, onde conviver sobre a égide de mecanismos constitucionais destinados às arenas políticas e sociais. A promoção de um amplo debate com vista à formação de consensos, mantido sempre com respeito às diferenças. Sempre temos que respeitar, né, gente, as diferenças dentro de uma democracia e as regras do jogo. Observada tal definição, a definição do quê? Estado democrático de direito. Reconhece-se que está inserida no conceito de Estado democrático de direito o quê? Possibilidade de exclusão de forças políticas que defendem ideologias autoritárias? Possibilidade de exclusão de forças políticas que defendem ideologias totalitárias. Dentro do espaço democrático de direito, infelizmente, nós temos essas ideologias com grupos aí extremistas, né? Então, existe a possibilidade de excluí-los, de tirarem ele do jogo político. Existe uma série de mecanismos, ok? Inclusive a própria justiça eleitoral. Essencial laicidade do Estado, com a neutralidade confessional das instituições. Isso aqui é uma das principais características do Estado democrático de direito, onde o Estado brasileiro, ele é laico, tá? Laico, presta atenção. O Estado, ele tem que defender todas as religiosidades de forma igualitária. Ele não pode privilegiar X ou Y grupos religiosos. Mas nós sabemos, gente, que aqui no Brasil prevalece, né, benefícios aos cristãos, né, ao cristianismo, sejam eles católicos
ou evangélicos. Beleza? Então, sem segredo aí, alternativa aí, letra B de bola. 36, tem um texto imenso aqui. A independência do Brasil, a prova de vocês, gente, de realidade brasileira, ela é um pouco cansativa, tá? Então você tem que fazer uma academia aí com os seus neurônios, para quando você chegar lá na prova, você estar acostumado a ler bastante e ler de forma rápida, tá, gente? Isso é muito, muito importante, uma leitura dinâmica. A independência do Brasil, muitas vezes compreendida como um processo complexo. Ele está falando sobre a independência do Brasil. De novo, história. Por um lado, formaliza a autonomia e ruptura política em relação a Portugal, estávamos nos libertando de Portugal, e por outro, possibilita a manutenção do quê? Da escravidão e da monarquia, e da presença da dinastia Bragança na América, a família de Dom João, né? O Dom Pedro I e o Dom Pedro II. Houve a independência, mas houve a continuidade da escravidão. E o modelo econômico também, tá, gente? Em um momento crucial para a compreensão da formação do Brasil contemporâneo, pois com a aclamação do príncipe regente Dom Pedro como imperador do Brasil, em 12 de outubro de 22, começou a ser construído o imaginário político dos povos outrora irmãos, né? Então vai ser construído um imaginário político, que brasileiros eram amigos de portugueses, amigos de indígenas, amigos de africanos. Papo furado, né, gente? A ideia de um império autônomo em terras americanas. O processo de emancipação política representou o ponto de partida para a construção de uma ideia moderna de nação. Então a elite brasileira estava tentando construir uma bebezinha aqui. Quem é a bebezinha? A nação brasileira. Algo que só vai acontecer lá por volta do governo de Dom Pedro II, tá, gente? Isso aqui, inclusive, é uma aula muito longa e complexa. Surgiu um país, mas não surgiu uma nação. Nação, gente, é sentimento de autopertencimento, tá? Essa polarização que exprimia um difuso sentimento anti-lusitano, né, uma galera odiava os portugueses, e anti-brasileiro em imagens escritas dos dois povos, agora reinos e nações separados. Terminava por demonstrar em que se constituía em parte o processo de emancipação política do Brasil. À medida que se aprofundava a incompreensão recíproca, a possibilidade de manter-se a união entre Portugal e Brasil tornou-se cada vez mais distante para ambos os lados. Ou seja, os interesses estavam antagônicos aqui, entre quem morava no Brasil e quem estava lá em Portugal. Incompatibilidade que se resolveu como costuma ocorrer pelo divórcio, né? Talvez não tão amigável como muitas vezes supôs a historiografia, pois envolveu lutas, né, e disputas, não só entre os dois lados do Atlântico, como também no próprio interior do Brasil. Tivemos guerra na Cisplatina, tivemos guerras muito ferozes ali na Bahia, no pós-independência, Batalha do Genipapo, no Piauí, entre outras, né, depois da independência, em 1822 e 23. Mais difícil, porém, era a tarefa que restava, de construir e definir o Brasil, né? É uma tarefa muito difícil aqui, construir o Brasil como nação. Não mais como continuação de Portugal, mas dotado de uma identidade própria. Qual será essa identidade que vai nascer aqui? Que foi procurada, pelo menos ao longo de todo 800, em oposição ao ser português, ao ser de Portugal. Estado e Política da Independência, LMPB Neves, entre outros aqui. O Brasil Imperial, livro de 2009, ali no Rio de Janeiro. Segundo a autora, o processo de independência do Brasil está sintetizado no gesto da proclamação de independência, o chamado Grito de Ipiranga. Ali foi tudo resolvido, gente? Foi tudo sintetizado? É óbvio que não. Depois ainda tiveram muito trabalho para construir esse país. B. Ocorreu de forma pacífica e amigável? Acabei de dizer que houve muitas guerras, tá? Inclusive, para o Brasil ser reconhecido perante Portugal, teve que pagar uma indenização. Então, não foi nada amigável. C. Representou o ápice da construção de uma ideia moderna de nação brasileira, difundida por todo o país, desde as revoltas coloniais, como a Inconfidência Mineira. Tá tudo errado isso aqui, tá, gente? O processo de independência não representou esse ápice. Tá? A ideia de nação moderna vem lá no final do século XIX. Então tá errado. Confidência Mineira, eles pensavam só em Minas Gerais ali, tá, gente? Eles não pensavam na independência do Brasil como um todo, fim da escravidão e igualdade de leis para todos. Não existia isso. D.
decorreu de uma negociação baseada na compreensão recíproca de que a manutenção da unidade política entre Portugal e o Brasil ainda era possível. Não, gente, eles sabiam que não tinha como ocorrer, né, manter essa unidade. Então deveria sim ter uma relativa ruptura, e houve, tá? Não total, né, gente? Que o primeiro imperador do Brasil não era brasileiro. Letra E. Deu início à tarefa de construir e definir a identidade do Brasil, enquanto nação, de forma separada e por muitas vezes oposta a Portugal. É isso que nós lemos ali na última linha do texto. Tá aqui, olha. Restava construir e definir o Brasil, não mais como continuação de Portugal, mas dotado de uma identidade própria. Olha aqui como aparece a palavra identidade. Bem fácil essa questão, se você prestar muita atenção. Próxima aula, nós iremos continuar com a correção da prova de realidade brasileira de 2024. Deixe seu like, inscreva-se no canal, filho de Deus. Juntos iremos construir, se Deus quiser, e muita dedicação, a aprovação de todos vocês. Aqui é o professor Rogério Silva, do canal História para Todos. Até a próxima! Fui!